Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês o GP de Dallas de 1984, esse que foi sem dúvida o GP de pior organização da história da Fórmula 1. O GP de Dallas entrou no calendário graças à saída inesperada de Long Beach, esse que era um dos GPs mais importantes para o calendário da Fórmula 1 devido ao seu faturamento, público e audiência. GPs nos Estados Unidos em autódromos fechados estavam quase impossíveis de serem feitos nos anos 80, em grande parte devido à enorme quantia exigida pelo grupo FOCA-FISA, que tornava inviável as provas em circuitos fechados nos Estados Unidos. E você deve estar se perguntando aí o porquê disso. É o seguinte, nos Estados Unidos, os circuitos ficam geralmente em localidades afastadas dos grandes centros, não tinham grande capacidade para público na época, porém, para provas de NASCAR, Indy, Can-Am, até era viável, mas para o que a F1 cobrava quanto a taxas, seriam necessárias grandes reformas de ampliação para receber mais público e, consequentemente, conseguir algum faturamento. E isso seria uma manobra de grande risco, devido ao afastamento, como eu disse, dos grandes centros urbanos, e isso naturalmente afastava o público. Já em cidades, essa capacidade também não era muito grande, mas a todo o retorno de mídia, o retorno de turismo, que a cidade vai ter em torno do final de semana todo, e isso acaba viabilizando mais a prova, pois você consegue arrumar mais patrocinadores e muitas das vezes as próprias prefeituras entram na jogada. Então, por isso, a gente teve, durante toda a década de 80, nos Estados Unidos, provas geralmente em circuitos de rua. No caso de Dallas, a prova foi organizada com dinheiro vindo de um conglomerado de produtores de petróleo local. Existem fontes que trabalham na hipótese de desvio de verba, esta que no caso não chegou onde devia, no caso em questão, na organização da corrida. Segundo as fontes dos jornais americanos da época, foram gastos mais ou menos 8 milhões de dólares para fazer essa corrida, 6 milhões de taxas, mais 2 milhões para a construção do autódromo, dos camarotes. Quando eu digo construção do autódromo, é na questão dos blocos de concreto, enfim, fazer toda a estrutura para com a prefeitura. Então, isso tudo chegou a um montante aí de 8 milhões de dólares. Ao que consta nos jornais da época, alguns investidores saíram fora no meio do processo, desistiram, houve esse rateio do dinheiro, acusações de parte de um e de outro, no sentido de que o dinheiro estava sendo desviado para outros fins e não para a produção da corrida, e no caso teria supostamente faltado recursos. Outra questão que é muito trabalhada nos jornais da época é a questão de associações de defesa a atitudes contra o racismo, e algumas dessas associações protestaram contra a organização da prova porque eles utilizaram muito de marketing, utilizando celebridades, e foi amplamente utilizado o uso de celebridades brancas e não haviam celebridades negras. A grande maioria das pessoas públicas nos camarotes eram pessoas brancas e não negras, enfim. Então houveram muitas questões envolvendo racismo no pano de fundo dessa corrida também, ok? Porém, isso não foi para os livros, isso não foi para a mídia no geral, isso ficou nos jornais da época. Mas, sinceramente, é complicado para eu afirmar isso, pois tudo que consegui de Dallas são livros e sites oficiais. Porém, essas especulações não existem nesses, de forma que elas só aparecem em sites assinados por jornalistas que não são conhecidos do mundo da Fórmula 1. Porém, como estou dizendo para vocês, essas histórias existem e eu estou trazendo para vocês. Agora, eu em nenhum momento tenho como afirmar se elas são verdadeiras ou não. Segundo o jornalista Nigel Houellebecq, muita gente da imprensa comparava o circuito de Dallas ao circuito de Spa, só que numa versão de rua. E isso é hilário, porque o que se mostrou na verdade foi algo totalmente diferente, com a pista sendo extremamente lenta, mesmo tendo retas de alta velocidade. Os carros tinham extrema dificuldade
com a quantidade absurda de ondulações no circuito. Tudo já começou meio complicado. Primeiro porque seria necessário um evento teste para a pista, o que não foi feito. Até em Long Beach, por exemplo, houve um evento teste em 1975, um evento esse que foi feito com uma corrida de Fórmula 5000 para receber a homologação do circuito e para resolver possíveis problemas que surgissem durante a organização dessa categoria menor correndo lá em Long Beach. No caso de Dallas, a sede da FIS e da FOCA por dinheiro fizeram com que essas organizações simplesmente abandonassem todo o protocolo e homologassem a pista sem nenhum tipo de teste e foram direto para realizar o fim de semana de corrida. Uma sessão de 1 hora foi marcada para a quinta, foi agendada para que os pilotos tivessem um conhecimento prévio do circuito. Esse que não tinha áreas de escape, também sofria imensamente com a falta de gruas para remoção dos carros, também não tinham refugos para a retirada dos carros, ou seja, os carros, se quebrassem ou batessem ou qualquer coisa do tipo, iam ficar literalmente na pista. Essa sessão extraordinária de quinta-feira não aconteceu. Isso porque houve uma discussão entre os organizadores da prova e Bernie Ecclestone a respeito do credenciamento dos membros que iam envolver a corrida. O Bernie queria que o credenciamento de todos envolvendo equipes, mecânicos, engenheiros, pilotos, etc., fiscais, todas essas pessoas tivessem o credenciamento respeitando o padrão FOCA e FISA, ou seja, queriam que os membros das equipes tivessem liberdade para entrar e sair por meio de suas credenciais, mas os organizadores da prova foram contra, houve uma disputa que terminou numa disputa jurídica com advogados indo para lá e para cá e ameaças de um lado e de outro de processos. Com isso, nada de atividade de pista e um prato cheio para a TV que filmava as discussões, entrevistava todo mundo e virou um grande bafafá de um lado e de outro, com todos trocando acusações. A organização aproveitou para limpar a pista, porque houve uma tempestade terrível da noite de quarta para quinta que sujou demais a pista, com um monte de detritos que vieram com a chuva e, consequentemente, a pista tinha que ser limpa para a realização dos treinos. Dessa forma, então, por causa da discussão dos credenciamentos e por causa da necessidade de limpeza da pista, não houve sessão de 1 hora na quinta-feira. A pista era asfaltada sobre uma fundação de concreto datada do final do século XIX e o asfalto, em cima desse concreto, com quase 40 graus de temperatura, o asfalto simplesmente não aguentava o extremo torque dos carros na saída de curva, abrindo buracos e literalmente chegando à fundação de concreto. A pista ficou lotada de buracos após a primeira sessão de sexta-feira de manhã. Vários pilotos puderam andar na pista já fechada para conhecê-la, porém em carros de rua. E algo absurdo aconteceu. O Michele Alboreto quase foi multado por um guarda de trânsito, pois achava que tinham de ser respeitadas as regras de velocidade de rua, mesmo estas sendo transformadas num circuito. Alboreto estava a 30 milhas por hora e, ao que consta, em uma Ferrari 308 GTB. E foi parado pelo oficial querendo multar, pois a velocidade da via era de 20 milhas por hora. Ou seja, ninguém da cidade tinha muita noção do que era um fim de semana de corrida. Nesses carros de rua, os pilotos viram que a pista tinha retas boas, porém ela era cheia de trechos com curvas cegas, pois eram apenas paredes de blocos de concreto sem nenhuma outra referência física. Ou seja, se uma curva fosse para a esquerda, ela começa quando os blocos de concreto da esquerda acabam e os da direita continuam. Isso em velocidade fica extremamente difícil de você ter referências para ponto de freada, ponto de reaceleração, ponto de tangência para apex, enfim, era extremamente difícil buscar referências na pista. Quando os pilotos já na sexta-feira entraram em seus carros, de fato houve uma grande surpresa para todos. A pista era muito mais ondulada que a de Detroit e Rosberg, inclusive em entrevistas, disse, abre aspas, a pista é terrivelmente ondulada, são os piores bumps que eu já vi num circuito na minha vida.
Prost foi menos direto, porém foi mais engraçado. Ouçam essa, abre aspas. Foi preciso uma nova pista para a gente chegar à conclusão de que Detroit não era tão ruim assim. Provavelmente nos darão uma pista pior em breve para a gente achar que Dallas também era ok. Fecha aspas. Prost termina sério a entrevista dizendo: isso não é corrida, é aposta. Não há áreas de escape. O asfalto é terrível. Se você erra, acha a parede. Vai ser na sorte, uma grande aposta. Você não consegue prever o nível de aderência da pista. Ela muda o tempo todo. Meu carro estava ótimo sexta de manhã e terrível sexta à tarde, e eu não mudei absolutamente nada no setup do meu carro. A pista é que mudou o tempo todo. Outra coisa engraçada que ocorreu foi que as 3 fabricantes de pneus conseguiram errar na escolha dos compostos dos pneus de classificação. També chegou a brincar dizendo, abre aspas, esqueçam, só duram 4 curvas, no máximo 5, fecha aspas. Alboreto disse, não duram mais de meia volta, e depois completou, os pneus macios de corrida também não duram mais do que 2 ou 3 voltas, fecha aspas. Aconteceu a sessão e não deu outra. Mal iniciou a sessão de sexta-feira, com muitas batidas, falta de gruas, pedaços de carro para todo lado na pista e muitos carros batidos. Conclusão, tivemos a bandeira vermelha e a sessão foi interrompida. Martin Brundle, em sua primeira volta rápida, bateu na curva 8 de um lado da pista e o seu carro foi arremessado de frente para o lado oposto. Brundle saiu do carro, sentou-se sobre os blocos de concreto. Todo mundo achava que ele estava bem, mas na verdade ele estava sentado lá e não saía de lá de forma nenhuma. Quando foram ver, o Brundle estava lá sentado sobre os blocos de concreto porque ele estava com os 2 pés quebrados e não conseguia andar e, consequentemente, estava esperando o resgate para sair. Porém, o resgate não chegava nunca porque eles achavam que o piloto estava bem e estava lá sentado em cima dos blocos de concreto, simplesmente assistindo a sessão. Brundle foi para a cirurgia, voou para a Inglaterra, tendo uma cortesia de última hora. Como assim uma cortesia de última hora? A sua passagem foi trocada pelos organizadores da FISA por uma passagem de primeira classe. É o mínimo que eles podiam fazer pelas condições que eles submeteram os pilotos na prova. O Brundle foi numa passagem de primeira classe, pois eles tiveram a preocupação com seus pés e achavam que ele deveria ter mais espaço no avião. O Derek Warwick deu entrevistas dizendo que se adaptou muito bem à pista e que ela não era tão ruim assim, mas era desafiadora e perigosa. Nigel Mansell deu entrevistas dizendo que achou a pista difícil, sem dúvidas, mas não impossível. Disse que foi a primeira vez que teve bolhas nas mãos já na sessão de sexta-feira, ou seja, a pista castigava os pilotos com os bumps, mas ele terminou dizendo que o circuito era ondulado demais, ok, mas tinha que tirar o melhor disso e tinha que usar isso para obter vantagem em cima dos outros. Lauda foi o mais rápido da sexta-feira, virando o tempo de 1:36.3, isso na parte da manhã. À tarde, valendo, o Mansell fez o melhor tempo no Q1 com 1:37.0. Mansell surpreendeu a todos utilizando pneus de composto D para o treino e não pneus mais macios como os de quali, por exemplo. Mansell foi meio segundo mais rápido do que Hélio, que sofreu muito pela manhã destruindo a traseira do seu carro numa das paredes que ele encontrou pelo circuito. Hélio deu entrevistas bravo dizendo o seguinte, abre aspas, odiei o circuito, não gostei de nada do que vi aqui ou em Detroit. Você precisa correr como em Le Mans, uma corrida de resistência. Em 10 voltas já estamos cansados e tendo dificuldade para respirar. Imagina numa corrida de 2 horas. Isso de tanto que o carro pula. Será uma corrida onde o ritmo vai ser fundamental. Calor, ondulações e carros parados na pista. Não enxergo essa corrida com bons olhos de forma alguma. Fecha aspas. Então, a sexta-feira ficou assim, com os carros Michelin sendo os mais rápidos pela manhã, no treino que não valia, e no Q1 valendo, à tarde, os carros Goodyear foram mais rápidos. Os carros Pirelli, por equipar equipes com carros muito fracos, não eram parâmetro para a gente poder comparar no desempenho. O Warwick, após os treinos de sexta, deu mais uma entrevista dizendo o seguinte, abre aspas, acho que para mim não vai ser tão ruim assim. Gosto desse calor, mas parece que estou sofrendo menos que os outros. O nosso carro também. Não estamos tendo problemas com as temperaturas dos carros, igual os outros times.
Também deu entrevistas falando também sobre seu companheiro de equipe, dizendo o seguinte, abre aspas, diante de tudo, ele fez uma volta incrível e desenvolveu um belo setup para o seu carro. Também terminou dizendo que sua 10ª posição foi devido à má forma física, devido ao tempo que ele ficou parado por causa do acidente de Mônaco, onde ele teve fraturas na perna. Perguntado sobre a perna, ele afirmou que não tinha mais dores e que estava 100% quanto à perna, porém estava muito mal fisicamente ainda por estar muito tempo parado sem praticar atividades físicas. Terminou dizendo que mecanicamente e aerodinamicamente o carro da Renault estava muito bem para o fim de semana. Os pilotos da Renault pediram para a equipe correr sem parte da carenagem traseira, pois mesmo com a perda aerodinâmica seria melhor para a duração do carro na prova devido à melhor refrigeração dos motores. Motores esses que receberam novos radiadores, um conjunto novo de radiadores sobressalentes que iam trabalhar ajudando os radiadores principais dos carros. Arnoux da Ferrari foi o pior de todos, dizendo sobre o circuito seguinte, abre aspas, esses caras têm que ir para Mônaco para aprender como se faz uma corrida de rua. Falando em Ferrari, a equipe italiana trouxe um novo sistema eletrônico de ignição da Weber Marelli, um novo bodywork traseiro, novos sidepods e uma nova suspensão dianteira. Falando em suspensão, lembra da Williams e a sua terrível tendência de saída de frente em todas as curvas? Pois é, o Patrick Head simplesmente desistiu das suspensões do FW09. É isso mesmo. Então o que ele fez? Redesenhou tudo? Não. Ele trouxe as suspensões do FW07 projetadas em 1979 para montar nos carros e, por incrível que pareça, o efeito de understeer diminuiu. Ele ainda estava presente, porém ele diminuiu bastante. Na Toleman, o Cecotto bateu forte nos treinos, Senna porém saiu ileso na sexta, cravando um ótimo tempo. Senna e Cecotto tinham inclusive seus macacões e capacetes imersos em latões cheios de gelo seco. Eles vestiam isso tudo correndo e iam para o carro para cada saída nas sessões. No sábado, talvez por isso, aconteceu algo curioso. Senna não afivelou bem seu capacete Bell e saiu para a pista, e ao iniciar a freada no fim da reta, o capacete se deslocou com a força G, tapando a sua visão, e a sorte é que era um dos únicos lugares da pista onde tinha área de escape. Senna preferiu frear em linha reta, freando o carro passando reto, pois ficou cego por alguns segundos. Voltou para os boxes e aconteceu uma baita briga, pois Senna queria voltar para a pista para tentar mais uma volta, porém o Peter Guerin não deixou, porque o Peter estava satisfeito com o tempo de Senna, no caso o sexto tempo, e isso porque todos os pilotos estavam fazendo tempos piores no sábado do que na sexta, exceto o Derek Warwick. Então, na visão do Peter Guerin, seria um desperdício, um risco em vão ir para a pista, visto que a pista estava muito pior do que na sexta-feira de manhã e principalmente do que na sexta-feira à tarde no treino que valeu. Senna largaria em sexto com um tempo de 1:38.2 e o Johnny Cecotto largaria com um tempo de 1:40.0 na 15ª posição. Senna vencia o Cecotto então por 7:2 em classificações. Após o treino da tarde, houve uma prova da Can-Am com carros de Fórmula 5000, porém com carroceria de carros esportivos. Os carros da Can-Am tinham mais de 800 quilos. O que se viu foi uma destruição total e completa do asfalto que já não estava muito bom e já não estava resistindo aos carros de Fórmula 1. Conclusão da história. Entre o sábado e o domingo, a pista simplesmente teve de ser reparada durante a madrugada inteira, todo domingo pela manhã, inclusive o warm-up da manhã foi atrasado porque a direção de prova estava tentando, de qualquer maneira, recuperar a pista dos estragos feitos pela prova da Can-Am. Após esse período, o Lauda e o Prost tentaram juntar os pilotos para boicotar a prova, o que não aconteceu, visto que a FIS e a FOCA levaram imediatamente seus advogados, ameaçando os pilotos de enorme quantidade de quebras contratuais caso eles não corressem. Ou seja, eles eram obrigados a correr e pronto, e acabou. Não tinha outra forma de fazê-lo. O copromotor da prova, Larry Waldrop,
foi na imprensa e declarou o seguinte, abre aspas, esses pilotos de Fórmula 1, na verdade, são verdadeiros prima-donna do esporte. Reclamam de tudo, não estão satisfeitos com absolutamente nada. Fecha aspas. A expressão prima-donna aí, no caso, era para chamar os pilotos de frescos, afrescalhados, coisa do tipo. É incrível como nos anos 80 os promotores de corridas achavam que era frescura lutar por segurança numa pista lotada de ondulações, sem áreas de escape, sem gruas, sem nenhuma condição de ser feito um resgate decente e com pilotos correndo com carros de mais de 1.000 cavalos e 240 litros de gasolina de alta octanagem. Era um absurdo esse tipo de atitude na Fórmula 1 dos anos 80. Prost deu mais uma entrevista dizendo o seguinte, abre aspas, isso não é corrida, é uma aposta. Vencerá o carro que lhe dá melhor com as ondulações da pista e o piloto que terminar melhor fisicamente. Isso para mim não é corrida de jeito nenhum, fecha aspas. Rosberg deu uma entrevista dizendo, abre aspas, o circuito é ruim sim, não nego. É ridiculamente ondulado? Sim. É lento? Muito mais do que a gente imaginava? Sim. Mas por alguma razão o nosso carro se saiu bem nessas ondulações e eu não temo pela segurança minha nem de ninguém no domingo. Fecha aspas. Frank Williams deu uma entrevista dizendo o seguinte, abre aspas, tenho boas e más notícias para vocês da imprensa. Rosberg fez uma volta incrível, muito superior às nossas expectativas para com o carro, mas bateu ele na parede e teremos de reconstruir ele de hoje para amanhã, toda uma seção do chassi e eu tô com medo de não haver tempo hábil para fazer isso, fecha aspas. Na Brabham, o time de Nelson trouxe uma frente nova para o BT53. Aliás, era um carro totalmente novo, pois o carro titular teve danos irrecuperáveis lá no GP de Detroit durante a largada. O carro teve um radiador de óleo aumentado na frente do carro, aliás, modificação que ficou horrível, mas ao que parece a peça funcionou bem, porém foi rejeitada por Bernie Ecclestone, pois o carro ficou terrivelmente feio e o Bernie era um homem muito marqueteiro na Fórmula 1 e não ia aceitar que seu carro fosse o mais feio do grid. No sábado, o radiador antigo foi usado na frente do carro e mais um foi instalado no sidepod direito, voltando assim à bela frente do Brabham BT53 que o Bernie gostava. Existem fontes que dizem que, na verdade, o radiador de óleo novo foi rejeitado porque Gordon Murray abriu um buraco muito grande na frente do carro, duto esse que gerava um drag enorme, isso desestabilizava todo o ar ao redor do carro, gerando uma enorme quantidade de vórtices e gerando um understeer terrível no carro, não importa o quanto de graus de asa você colocasse na frente do carro. Aí, pessoal, eu não vou me meter, é com vocês. Se o radiador foi rejeitado porque o carro era feio ou porque o carro se tornou dianteiro, ok? Eu não vou entrar nessa, estou trazendo as duas versões para vocês. Na Brabham, foi a primeira vez que um dos irmãos Fabi ficou à frente do Nelson. No caso, não foi o Theo, foi o Conrado Fabi. O Theo Fabi continuava tendo compromissos com a Kart World Series. Imediatamente à frente do Nelson, largou o Conrado Fabi. Na minha opinião, isso aconteceu pois o Nelson sempre foi mais rápido no sábado do que na sexta-feira. O Nelson usava a sexta-feira para acertar o carro, testar componentes, testar peças, calcular consumo de combustível, formar estratégia de corrida, formar o ritmo de corrida. Tudo isso era planejado na sexta. No sábado, ele fazia uma volta voadora com seu canhão BMW de mais de 1.000 cavalos e fazia a pole position. Porém, no caso de Dallas, no sábado, como eu contei para vocês, a pista piorou tanto que não foi possível para o Nelson melhorar o seu tempo de sexta-feira. Ele acabou sendo surpreendido e teve de largar atrás do seu companheiro de equipe, no caso então, o Conrado Fabi. Conrado Fabi esse que deu entrevistas dizendo que não, que ficou à frente do Nelson porque estava ficando mais confiante com o carro esse que, segundo ele, era muito difícil de guiar, porém, conforme ele foi fazendo corridas com o carro após a de Mônaco, ele foi pegando o ritmo e foi entendendo melhor o carro. Fica o dito pelo não dito, ok? A ATS colocou o Manfred Wilkenrock atrás do Nelson
e o Tiver em seguida com a frágil Alpha. Estranhamente, após o incidente de Detroit, a Tyrrell teve um desempenho terrível, com Brandon indo para a mesa de cirurgia e o Beloff só largando na 17ª posição. Quanto a Tyrrell, o paddock pegava fogo, com jornalistas especulando a provável perseguição a Tyrrell para excluí-la da votação do regulamento de combustível. Isso era o papo da prova ao lado das críticas ao circuito e à organização. Enquanto isso, em silêncio, o delegado da FISA, Gabriele Katringer, descobria coisas sobre o carro Tyrrell e preparava as acusações formais de promotoria contra a equipe britânica que já mostrei no vídeo anterior, acusações essas que depois vão ser trocadas no GP da Holanda. Jack Oliver da Arrows teve que usar motores BMW nos seus 2 carros, pois não tinha mais motores Cosworth para usar, então ele teve que gastar um dinheirinho a mais e colocar motores BMW nos 2 carros, lembrando a vocês que ele preferia sempre usar motores BMW no carro do Butsen. A Ren e a Spirit conseguiram utilizar motores Hart no fim de semana. Na Lotus, Ligier e Renault havia um grande dilema. Como eu contei para vocês, a Renault, os pilotos queriam literalmente abrir a carenagem do carro e dane-se a aerodinâmica. Lotus e Ligier foram mais conservadoras. Colocaram esses radiadores secundários, igual a Renault fez, porém aumentando seus sidepods para receber essas peças e abrigar esses novos componentes sem destruir a parte aerodinâmica do carro, piorando ela sim, pois quando você aumenta os sidepods, você aumenta muito o drag do carro, porém, de qualquer forma, é melhor do que você literalmente abrir um buraco na carenagem do carro. Quanto à Alfa, a equipe estava empenhada em produzir um 3º motor para a temporada, isso mesmo, e trouxe o velho V8 biturbo para a prova, porém é estranho o fato desse V8 biturbo não funcionar bem na Alfa Romeo, mas ter funcionado bem no carro da Osella. Muito provavelmente pelo ritmo dos Osellas, os pilotos provavelmente conseguiam poupar mais o equipamento, mas a gente não sabe se o carro Alfa Romeo estressava muito o motor. Pode ser por questões de arrefecimento, pode ser por questões de lubrificação, ou seja, a questão posicional do motor influencia na lubrificação, se o motor foi angulado de alguma forma ou não, isso pode influenciar na lubrificação, enfim, ou na questão do arrefecimento, a gente não sabe. O que eu posso dizer para vocês na Fórmula 1 dos anos 80 é que quando a fabricante cedia o motor, geralmente ela também cedia todo o sistema de arrefecimento. Igual eu falei para vocês, a Renault trouxe modificações de arrefecimento e todo mundo recebeu, Lotus, Ligier, enfim. Era assim que acontecia, todo mundo recebia os kits completos. Então é muito estranho o fato do motor Alfa Romeo dar problema na equipe de fábrica e não dar problema na equipe cliente. Provavelmente o carro estava estressando muito o trem de força. O warm-up foi atrasado, ele estava marcado para 7 e pouca da manhã. Ele foi atrasado, em grande parte porque a pista ainda estava sendo reparada. E para surpresa de todos, e para fechar bonito as bizarrices de Dallas, o Jacques Laffite na Williams apareceu nas garagens ainda usando pijamas. Todo mundo dava muita risada do francês. Ao que consta, o Laffite apareceu nas garagens usando pijamas porque ele queria tirar um sarro da organização da prova, que marcou esse warm-up para 7h45 da manhã, muito cedo. O francês mal tinha pulado da cama. Terminado o warm-up, eles ainda continuavam recapeando a pista às pressas para a largada. Pista essa que era recapeada tanto pela madrugada quanto pela manhã com cimento de secagem rápida, isso mesmo. Então, pessoal, essa foi a primeira parte do GP de Dallas, com todos os bastidores, todos os treinos. No próximo vídeo eu vou trazer tanto a corrida quanto a repercussão e conclusão desta, devido à grande quantidade de informações que esse GP produziu. Essa segunda parte vai sair hoje mesmo junto da primeira. Então, se você está na primeira, é só clicar na segunda parte. Se você estiver na segunda parte, volta para a primeira,
porque vai ser melhor para a sua compreensão, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like se você puder para ajudar o canal. Se você puder e não for inscrito ainda, se inscreva para você ficar por dentro do que acontece no canal. Também ative o sino de notificações. Bom, pessoal, eu queria deixar a dica aqui também do canal Espaço Motor, do meu amigo Rodrigo. Ele faz um canal muito legal porque ele trabalha com mecânica no nível doméstico, ou seja, onde você pode fazer a manutenção do seu próprio veículo. Ele faz comparações também. O canal dele é muito bacana. Queria deixar a dica aí para vocês, beleza? Depois deem entrada lá também no canal Espaço Motor, eu vou deixar o link aí na descrição, ok? Se vocês puderem, entra lá. O Rodrigo é um cara muito gente boa, um cara que ajudou muito aqui o canal Automobilismo Brasil, cedendo material, enfim, ele também é um historiador sobre automobilismo. Então, muito legal o trabalho do Rodrigo. Se vocês puderem dar uma conferida lá, eu agradeço demais a vocês, valeu? Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Até semana que vem, 6 da noite.